inacreditável, cara. A gente inicia a janela de transferências achando que vai vir o Hulk e esse pode ser o ano do Germancano, e a realidade é que não veio nenhum centroavante, um mês de janela de transferências. E o Germancano sofre uma lesão no joelho e vai ficar fora por pelo menos um mês e meio. Além disso, tem informações sobre Gabriel Fuentes e Corinthians. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar bastante de Fluminense. Vamos lá, tá? A gente abre falando aqui sobre a notícia que pega todo mundo de surpresa, a notícia que ninguém gostaria de ver, né? O Fluminense informou, mas antes disso o GE deu como notícia exclusiva, mas o próprio Fluminense informou que o Germancano sofreu uma lesão no joelho. Diz aqui no post, né, do Fluminense que o Germancano, em seu retorno aos treinos, o atacante Germancano sofreu uma entorse no joelho direito. Perdão. Sofreu uma entorse no joelho direito e, com isso, o Fluminense informa que foi detectada uma lesão no menisco, ou seja, torceu o joelho e essa torção gerou uma lesão no menisco. O atleta será submetido a uma cirurgia neste sábado e a previsão é de 45 dias de recuperação. Que situação, cara. Que situação, cara. Enfim, vamos lá, tá? A gente abre aqui falando primeiro da tristeza que é isso para um ídolo, do quanto que a gente pensava que o Germancano podia, de fato, render esse ano, mas a gente fala aqui também que isso não é exatamente uma novidade. O Germancano tem muitos jogos por ano, tá? Ele é sempre um cara que joga muitos jogos por ano. É uma média aí dos últimos, desde 2017, pelo menos jogando 40, 50, 60 jogos por ano. Mas o Germancano tem sérios problemas de joelho. Em 2015... 16, quando ele sai a primeira vez do Independiente Medellín e vai pro futebol mexicano, ele tem uma ruptura completa. Eu lembro que eu falei disso porque eu fiz o raio-x dele, eu pesquisei a carreira inteira. Ele tem uma ruptura completa do ligamento do joelho direito e ainda tem problema no menisco. Tem uma lesão no menisco na mesma lesão. E ele fica quase um ano sem jogar pelo Pachuca. Depois ele vai pro León, não consegue render porque muito tempo sem jogar, joelho é confiança, nunca mais fica a mesma coisa. No final das contas, o cenário acaba sendo que a gente, como vem falando há um bom tempo, eu não tenho críticas ao desempenho técnico do Germancano desde que ele chegou no Fluminense. Tem lá os seus problemas, tem lá as suas vantagens, mas fisicamente não era um jogador confiável. O Fluminense nesse momento não tem Hulk, o Fluminense nesse momento não tem Germancano, por 45 dias. Aí você pode até falar assim, Gabriel, mas é só o primeiro trimestre, na hora que começa pra valer e tal. Não, gente. 45 dias a partir de agora, ele volta durante a data FIFA de março, vamos dizer que ele vai estar tudo bem pós-data FIFA de março. Ele já vai ter perdido por volta de 7 rodadas, 8, 9 rodadas do Brasileirão, talvez por ali. Ele já vai ter perdido o Campeonato Carioca inteiro. E ele vai voltar sem ritmo de jogo com o janeiro dele sendo abril, onde o Fluminense tem uma sequência de 18 jogos e 58 dias. Ele perdeu o primeiro semestre, gente. É tipo o Ganso no ano passado. Claro, ano passado o Fluminense não teve intertemporada no meio do ano, foi jogar o Mundial, enquanto nesse ano o Fluminense vai ter 50 dias de paralisação e ele vai ter como se recondicionar fisicamente e voltar pro segundo semestre. Mas ele vai voltar? Como é que é uma lesão no menisco? O Germancano nem treinou, ele se reapresentou e se lesionou. Então, assim, é desesperador a gente olhar e você ter clicado nessa thumb e o Everaldo tá lá, igual é a Fernanda Montenegro e o Celton Mello. O Everaldo e o John Kennedy. Ainda estou aqui. Eles dois não saíram do Fluminense, não chegaram a ter proposta de fato. Estão lá, estão treinando. Tem o Lelê, mas o Lelê é muito mais questões de carioca ali mesmo. E são os nossos dois centroavantes do ano. O Fluminense sai. Eu não vou nem falar do meio do ano aqui, do Rafael Navarro, etc. Não, porque eu acho que já teve segundo semestre. O Fluminense sai para uma janela de transferências um mês atrás, sabendo que a prioridade máxima, a grande crítica da torcida, o grande problema do Fluminense no ano se chama
camisa 9, centroavante. E o Fluminense vai voltar a jogar daqui a 4 dias e não contratou um camisa 9. Pelo contrário, se parar pra pensar, até enfraqueceu, né? Porque teria a opção ali do Germancano que não tem fisicamente. Então, assim, um grande problema, cara. Um grande problema pra temporada do Germancano, um grande problema pra temporada do Fluminense. E só reforça a necessidade que o Fluminense vai ter agora de ir ao mercado efetuar uma contratação. Vai ter que fazer. Eu, inclusive, amanhã vou gravar aqui um vídeo falando sobre alguns nomes que eu acho que tanto podem pintar ou que a torcida tá pedindo e eu acho que não tem a menor chance de pintar. Mas, enfim, cara, péssimo. 45 dias fora, segundo a previsão do Fluminense. Lesão no joelho. Só pra relembrar, o Michel Simoni, foi médico do Fluminense durante muito tempo, ele deu uma entrevista numa época falando, gente, o Germancano não tem joelho, gente. O joelho direito do Germancano é completamente reconstruído, é um problema sério e todo mundo sabe disso. Então, era algo que a gente meio que já sabia. Enfim, boa recuperação ao ídolo Germancano. Não é à toa que a minha garrafinha da Golcase tem o número 14, né? Não nasci no dia 14, não tem nada disso. Quiser comprar garrafinha lá na Golcase ou algum produto, como por exemplo, essas garrafas térmicas são muito boas, tá? De muita qualidade, mantém a água gelada o tempo inteiro. Capinhas também de celular, que tem muita qualidade também. Você pode ir lá na Golcase e usa o cupom JORNADA, tá? A capinha, se você comprar 2, você ganha uma, tá? Então, aliás, se você comprar uma, você ganha outra de graça, né? Deixando mais claro ali. Sai 2 pelo preço de uma só. Garrafa tem de vários tamanhos, vários perfis. E tem de outros clubes lá também. O nosso cupom vale pro site inteiro. Tem de outras coisas, de séries e tal também. Então vai lá, o link tá aqui na descrição. Vamos lá, cara. A gente fala agora sobre uma outra notícia que saiu nessa tarde, uma matéria do Matheus Fiuza e do Rodrigo Vessone no site Meu Timão, dizendo que o Corinthians consultou condições por lateral do Fluminense. O Corinthians fez uma consulta pelo lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Segundo soube o Meu Timão, o clube alvinegro avalia uma investida por empréstimo pelo atleta colombiano. A direção corintiana não trabalha com a composição de adquirir o Fuentes indefinitivamente, mas com uma cessão temporária, e essa postura já confirmada por lideranças do clube, ou seja, é algo que o Corinthians pensa em tentar. Tá? O Gabriel Fuentes. Me parece, tá, olhando a situação do Gabriel Fuentes, que a gente, né, precisa de confirmações. Eu fui tentar apurar a situação, falei com fontes ligadas ali à direção do Fluminense, que falaram que não chegou nada pelo Fuentes ainda, então ainda é de fato um pensamento muito mais do Corinthians do que necessariamente um desejo do Corinthians, do que necessariamente uma proposta já feita pelo Fluminense, que pode vir nem a chegar. Falei com uma fonte ali já mais próxima do Gabriel Fuentes, que falou que de fato o nome do jogador houve ali alguma consulta, alguma questão relacionada ao Fluminense, mas que as tratativas seriam feitas direto entre os clubes. Então, um indicativo de que as tratativas irão ser feitas direto entre os clubes, e que no Fluminense não chegou nada, por enquanto não me parece nada além de um desejo do Corinthians. Seria interessante pra gente? Muito. Botar o Fuentes pra girar no Corinthians. O Corinthians é um dos times com maior mídia do Brasil. Se o Fuentes for bem por lá, a gente ou vende o Fuentes pelo valor da opção de compra que a gente tiver emprestado. E hoje ele não tem espaço com Arana e René. Acho que nenhum torcedor do Fluminense cogita a possibilidade de ficar mantendo o Fuentes desvalorizando no banco à toa. Então o cenário é esse, tá? Não chegou nada pro Fluminense, a gente não tem nada ainda no staff do jogador, mas o Corinthians tem o desejo. Vamos ver como é que vai funcionar essa situação, mas eu avaliaria como algo positivo. Beleza? O Fuentes que tá treinando lá, se reapresentou e etc, né? Tamo junto, se inscreve, até a próxima. Beleza, é muito forte, né? Valeu.